Minos aspirava ao trono, mas foi rejeitado. Ele alegava, no entanto, que havia recebido a soberania dos deuses, e para provar isso disse que tudo o que pedisse em oração se realizaria. Assim, enquanto sacrificava Poseidon, ele pediu que um touro surgisse das profundezas do mar e prometeu sacrificá-lo assim que aparecesse. E Poseidon enviou-lhe um touro esplêndido. Dessa forma, Minos recebeu o governo, mas enviou o touro para seus rebanhos e sacrificou outro. Poseidon ficou furioso por o touro não ter sido sacrificado e o tornou selvagem. Ele também arquitetou que Pasífae desenvolvesse uma paixão por ele. Em sua paixão pelo touro, ela tomou como cúmplice um arquiteto chamado Dédalo. Ele construiu uma vaca de madeira sobre rodas, esfolou uma vaca de verdade e costurou o mecanismo na pele. Depois, colocando Pasífae dentro, pôs-a num prado, onde o touro costumava pastar. O touro aproximou-se e teve relações sexuais com ela, como se fosse uma vaca de verdade. Pasífae deu luz a Astério, que foi chamado de Minotauro. Ele tinha rosto de touro, mas era humano. Minos, seguindo instruções oraculares, manteve-o confinado sob guarda no labirinto. Este labirinto, construído por Dédalo, era uma gaiola com curvas sinuosas que dificultavam a fuga. Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, segundo século da Era Comum. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados ao mito, nesse canal que é um canal direcionado, dedicado exclusivamente aos conteúdos relacionados ao mito grego, às suas divindades, aos heróis, às gestas. Nós temos muito a contar e comentar, né? Então nós estamos aqui entrando numa parte praticamente final, quando eu estou falando e trazendo os elementos relacionados a Poseidon, em que eu tinha comentado que a gente entraria nos dois últimos animais que são dedicados ao deus, que seria o touro e o cavalo. Mas nem por isso quer dizer que a gente vai fazer um conteúdo aligeirado aqui, né? Então, como nós estamos entrando, e eu até comentei isso, de que são os dois animais mais importantes desse grupo, e eles estão no processo civilizatório do Ocidente, é claro que esse tema não pode ser levado de uma forma aligeirada, como é a minha proposta. Então, no caso do touro, então a gente vai perceber claramente, vocês vão perceber claramente, como o touro é importante dentro do mito. E no caso do touro de Creta, que é exatamente o touro em questão que vai estar à base do mito da importância do touro em relação a Poseidon, ele está relacionado, ele vai provocar reverberações, vai provocar consequências dentro do próprio mito, inclusive com um grande herói, né, que é o maior herói da mitologia grega, que é Héracles, e que vai estar relacionado exatamente a esse personagem, esse touro, esse animal do mito grego, tá? Mas enfim, então eu vou tratar das questões mitológicas de uma forma mais ampla e informativa possível, do touro, e depois eu passarei para o cavalo, também com essa mesma proposta. Isso quer dizer que aqui vai ser uma introdução ou uma apresentação, introdução, pensando em termos acadêmicos, né? Uma apresentação da questão do mito do touro, e depois, assim como eu falei com os outros animais, falando da importância do animal do touro naquele processo das culturas, das civilizações antigas, em que o touro teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da cultura ocidental, oriental, enfim. É um animal que está na base do desenvolvimento da nossa civilização,
Quero deixar aqui um forte abraço para todas as pessoas inscritas. Várias pessoas fizeram aqui reações no último conteúdo. E para mim foi um prazer estar sempre trocando informações com vocês. Então eu vou pedir, se você não for inscrito, que você se inscreva, dê o seu like e ative as notificações, porque cada vez que eu publicar algum conteúdo aqui, você vai ser notificado. Então vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Bom, então assim, a gente vai precisar passar e passear por algumas situações que envolvem o mito. Em primeiro lugar, eu fiquei pensando que nessa construção em relação à questão da importância do touro, eu iria e vou trazer aqui situações que envolvem a presença de personagens que estão ligando pontos em relação a essa questão da importância do touro no mito de Poseidon. E qual vai ser isso? Quando eu falei dos amores de Zeus lá atrás, eu falei entre os amores de Zeus de uma personagem chamada Europa, uma princesa de Tiro, e que ela foi raptada por Zeus, tá? Ela tinha um pai chamado Agenor, ela foi seduzida por Zeus exatamente com a figura de um touro. E eu vou trazer aqui a leitura em relação às metamorfoses, porque é interessante, importante que a gente faça essa leitura. Inclusive me recordo que eu não fiz a leitura completa das metamorfoses naquele conteúdo lá de Zeus. E aqui agora eu vou fazer a leitura inteira, tá? Tendo assim punido as palavras e a alma da sacrílega, o neto de Atlas deixa a terra consagrada a Palas e as asas o levam ao éter. Seu pai o chama à parte. Zeus, né? Ele está falando aqui de Hermes, tá? E diz-lhe sem confessar que o motivo é o amor. Fiel executor das minhas ordens, meu filho, apressa-te e desce veloz para a terra como costumas, e chega à região que do lado esquerdo vê no firmamento a tua mãe, que seria a estrela Maia, né? A mãe de Hermes. E que é chamada Sidon pelos seus habitantes. Então, Sidon, né? E leva para a costa o rebanho real que vê pastando ao longe na montanha. Disse, e logo os touros expulsos da montanha chegam à praia determinada, onde a filha do grande rei costumava ir divertir-se com as virgens de Tiro. A majestade e o amor não se combinam, e bem moram na mesma casa. Deixando de lado o peso do cetro, o pai e governante dos deuses, Zeus, cuja destra está armada do cetro e de raios de 3 pontas, e que seu nuto faz o mundo tremer, toma o aspecto de um touro, e, misturado com os touros, muge e passeia formoso na tenra relva. Realmente, sua cor é branca como a neve, que pé algum calçou ainda, e que o chuvoso austro não derreteu. Então Zeus se metamorfoseou num animal perfeito, num touro perfeito, tá? Os músculos se destacam no pescoço. A papada desce até as espáduas. Os chifres, é certo, são pequenos, mas parecem feitos à mão e são mais transparentes que uma gema da melhor água. Nada havia de ameaçador em sua fronte ou de terrível em seus olhos. Na sua aparência era de todo pacífica. A filha de Agenor admira-se ao vê-lo tão formoso, sem qualquer ameaça belicosa. Mas não obstante essa brandura, o medo a impede, a princípio, de tocá-lo. Dentro, em pouco aproxima-se e coloca flores na cabeça branca. E enquanto espera a satisfação do seu desejo, cobre de beijos a mão da jovem. Agora ele apenas adia o resto. E ora brinca e salta na relva verde, ora estende o alvo corpo na fulva areia. E pouco a pouco o medo desaparece, e ele oferece o peito às carícias da virgem, ou os chifres às guirlandas de flores recém-colhidas. A filha do rei se atreveu mesmo, sem compreender o que fazia, a sentar-se nas costas do touro. Então o deus, afastando-se imperceptivelmente da terra e da praia seca, enfia os pés subreptício na água junto à praia, e depois avança mais e leva sua presa para o meio do mar. A jovem se apavora, olha para trás, vendo a terra onde se afasta,
segura o chifre com uma das mãos e com outra se agarra às costas do touro. Ondulam ao vento suas vestes soltas. Metamorfose, né, do Ovídio, um texto maravilhoso. Então observem que aqui é uma primeira apresentação do touro no mito, pelo menos no caso em que Ovídio nas Metamorfoses retrata, né? E esse touro no qual Zeus se metamorfoseia, observem que havia uma manada de touros. Estamos numa praia de Tiro, né, na Fenícia. Ela era uma princesa fenícia, no caso Europa, e ele se transforma, se metamorfoseia em um touro, para que não houvesse dúvida ou medo da Europa, né? Só que, diferentemente do comportamento dos outros animais, que mesmo que já fossem domesticados, a gente precisa entender que existem algumas mensagens ali subentendidas, né? Então havia um rebanho já. Os touros, os animais já estavam sendo cuidados, então já havia uma domesticação daqueles animais. Mesmo que, mediante o seu tamanho, sua potência, eles fossem temidos, mas observe que o poeta ele faz questão de dizer que o comportamento que Zeus teve foi um comportamento diferente do que poderia se esperar mediante a magnitude do animal que ele se metamorfoseia. Enfim, então ele se metamorfoseia em touro e ele rapta Europa. Então, o rapto dele faz com que ninguém mais saiba dela. Agenor, o pai, fica desesperado, manda os filhos em busca dela, eles não encontram mais. E desse relacionamento de Europa com Zeus vão surgir 3 personagens que vão ser bem importantes no mito, inclusive que um deles vai provocar o surgimento do touro de Creta, quer dizer, já é um segundo touro, que são Minos, Sarpedon e Radamanto. Bem, então havia na ilha de Creta um rei, que é o Astério. Ele se apaixona por Europa e ele acaba adotando os 3 filhos que Europa teve do relacionamento com Zeus, como se fossem seus próprios filhos. Então ele cuida desses filhos, ele passa a ser o padrasto. Inclusive, ele, de acordo com o mito, ele cuidou muito bem, tá? Depois, quando ele estava prestes a morrer, o mito diz que ele legou a autoridade da ilha de Creta a Minos, que seria o filho mais velho que Europa teve. Os outros textos dizem que, mesmo que Minos tivesse sido escolhido para ser o rei sucerano, ele acaba expulsando os irmãos, Sarpedon e Radamanto, ainda que depois eles sejam incluídos eles serão futuros juízes do mundo do Hades. No Fédon de Platão existe uma citação em relação a essa questão do julgamento que os gregos antigos acreditavam que o indivíduo passava depois da morte, tá? Então vamos ver aqui o que é que o Platão fala, né? Há, entretanto, retornou Sócrates, pelo menos uma coisa que seria justo de vós, e sim todos vós refletisseis. Se a alma é verdadeiramente imortal, é preciso que zelemos por ela, não apenas durante o tempo atual, que chamamos viver, mas durante todo o tempo, que seria um grave perigo não se preocupar com ela. Admitamos que a morte seja tão somente uma total dissolução de tudo. Que sorte admirável, então, estaria reservado para os maus, que se viriam libertos do seu corpo, de sua alma e de sua própria maldade. Mas, na verdade, uma vez tendo sido claro que a alma é imortal, não haverá fuga possível para ela, frente a seus males, a não ser que se torne melhor e mais sábia. A alma, com efeito, nada tem consigo mesma quando chega ao Hades, que sua formação e regime de vida, o que, segundo a tradição, é precisamente o que mais vale ou prejudica o morto desde o início da viagem que o conduz ao além. Além disso, dizem que o mesmo gênio que acompanha cada um de nós durante a vida é também quem conduz o morto a um determinado lugar. Os que lá se encontram são submetidos então a um julgamento e, imposta a sentença, são conduzidos ao Hades por um guia a quem foi dada a ordem de levá-los para lá. Depois de receberem o que mereciam,
e de terem permanecido lá o tempo conveniente, outro guia os reconduz para cá através de muitos e demorados intervalos de tempo. Assim, o caminho não é como pretende Telefo de Ésquilo, que afirma que o simples caminho que conduz ao Hades, a mim, entretanto, quer me parecer que não é nem tão simples nem único, pois se houvesse uma única entrada para ir ao Hades, não seria necessário um guia, já que ninguém poderia errar a direção. Fica evidente que tal caminho tem muitas encruzilhadas e voltas, e uma prova disso são os cultos e regimes e costumes religiosos do que dispomos. Então aqui Platão está falando da questão do julgamento que acontece, de acordo com o que eles acreditavam, no mundo dos mortos, que é o Hades, né, mas também o deus do mundo dos mortos era Hades também. E a questão aos juízes, né, e os juízes são exatamente Minos, Sarpedon e Radamanto. Alguns textos dizem que Minos, e a gente vai observar o comportamento dele, não era alguém tão espiritualizado assim para poder ser considerado um dos julgadores do mundo dos mortos. Mas a tradição mitológica coloca ele nesse lugar, e nós não podemos esquecer que o mito grego ele tem uma visão bem diferente na questão da composição psicológica e social daquilo que poderia ser considerado justo, correto e bom para as pessoas. Bom, então, assim, pensando em termos da mitologia, eu não vou entrar aqui na parte do Minotauro, que é um outro personagem que envolve Minos, que, de acordo inclusive com o próprio texto das Metamorfoses, ele faz com que haja uma provocação para Poseidon, e Poseidon traz o touro. Então, podemos observar que o touro está permeando essa história de Creta, está permeando a história da tradição desses reis cretenses e também fazendo uma correlação com Poseidon. Nós não podemos esquecer que Creta é uma ilha, ou seja, dependente exclusivamente de comércio marítimo. Nos próximos conteúdos, porque aqui é uma apresentação, nos próximos conteúdos, então eu vou trazer os aspectos que envolvem o culto ao touro e tudo aquilo que estava relacionado ao touro, que até tem algo que é bem interessante, né? Que seria a taurocatapsia e a tauroctonia. A tauroctonia, ela era o sacrifício do touro, né? Então, inclusive existem imagens de Mitra, um personagem, um deus que eu cheguei a pesquisar no meu projeto de mestrado, e a taurocatapsia são cenas que muitas vezes a gente vê naqueles registros lá da ilha de Creta, em que se dá uma impressão de uma espécie de acrobacia que os jovens cretenses faziam em relação à figura do touro, né? Que talvez estejam lá no comecinho do fenômeno das touradas, e que chegou aqui ao Brasil trazido pelos portugueses e europeus, como no caso da vaquejada e todas as outras expressões que envolvem os bovinos, os touros, né? Então, que até hoje, em alguns locais, inclusive no Brasil, esses jogos culturais, eles estão bem presentes, ainda que passem por um crivo de uma crítica em relação até o trato que se tem dos animais. Mas essa nossa apresentação em relação à figura do touro. O mito do touro vai chegar, como eu disse, em dois grandes heróis do mito. Eu comentei a questão de Héracles, mas ele vai chegar também até Teseu, e Teseu está envolvido também num personagem que é um híbrido de um touro, que é Astérios, o Minotauro. O Minotauro tinha nome, se não sabiam, então registrem que o Minotauro, o nome dele era Astério, tá? Então, nos próximos conteúdos em relação ao touro, então eu vou trazer toda a composição em relação à origem do animal, né? Com as limitações que eu tenho, porque eu não sou biólogo, eu sou pesquisador de religiões antigas, mas enfim, então a gente vai aqui pontuar aquilo que seja interessante e importante em relação a esse animal super importante na formação
da sociedade humana, o touro e a sua conexão, sua ligação com Poseidon. Quero deixar aqui um abraço para todos. Se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Então, se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva, que você dê o seu like, ative notificações e avise pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega e que chegue aqui no canal Mitologia Grega de A a Z. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Então, um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo, dando continuidade à questão da importância do touro no mito de Poseidon. Até mais.